Olá, sejam bem-vindos para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo, do canal Te Ativei, e é sempre uma honra poder contar com a sua preciosa e valorosa audiência. Hoje continuaremos falando a respeito daquele assunto sobre a geração, que segundo as testemunhas de Jeová, referia-se à geração dos ungidos. Mas hoje vamos analisar melhor o texto de Mateus 24, 34, onde Jesus disse que aquela geração não passaria sem que todas aquelas coisas ocorressem. Segundo nós estamos aqui detalhando, é melhor analisar um lado que outras pessoas talvez não conseguiram concluir. O que é? Primeiramente, vamos analisar o seguinte. As palavras de Jesus sobre a geração aplicava-se a qual geração? Então, nós podemos muito bem tirar uma conclusão lendo o que Jesus disse logo quando os apóstolos, eles estavam admirando o templo lá em Jerusalém. E aí diz que quando estavam saindo lá, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Aí chegaram os seus discípulos e perguntaram sobre o quê? Sobre aquilo que Jesus havia acabado de falar. Não ficará pedra sobre pedra, exatamente isso. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Do que ele estava falando? Logicamente, do templo. E para quem ele estava falando? Aí é a chave da questão. Por quê? Porque ele disse que dentro daquela geração ocorreria também o quê? A destruição do templo. Isto aconteceu, de fato, foi no ano 70, onde os próprios romanos vieram e demoliram, levaram judeus cativos, muitos foram mortos. Aí cumpriu-se a palavra de Jesus, que não ficou realmente pedra sobre pedra. Então tudo foi devastado, naquela região, somente ali em Jerusalém. Mas a questão é, por que estava Jesus, ou estaria, no caso, referindo àqueles que estavam perto dele, como sendo a geração? Talvez algum questione, mas não é possível. Quer dizer que os discípulos iriam viver até o nosso tempo, até o tempo do fim, quando viria finalmente o julgamento final? Lógico que não. Mas ele disse, esta geração. Olhem a palavra. Esta. Sabe o que quer dizer isso? Se você entende um pouco português, sabe que isto é um pronome denominativo. Por quê? Jesus disse, esta geração. Ele estava referindo à geração que viria o templo ser destruído e toda aquela nação ser devastada. Bem, mas como é que a gente pode saber disso biblicamente sem ter que recorrer, vamos dizer, a um expert ou a um entendedor da língua, somente a língua bíblica? Porque o próprio Jesus Cristo, ele dá a entender por essas palavras. Se ele falasse, aquela geração não passará, estava referindo a outra geração, certo? Vamos entender melhor um pouco, lendo
Em Mateus capítulo 24 mesmo, agora o versículo 22, onde ele fala da grande tribulação, o grande aflição, ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Veja que aí ele coloca no futuro. Ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados. Aí ele diz, ninguém se salvaria. Então ele disse, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Aí sim está colocando o futuro. Mas veja que ele não usa a expressão esta ou estes dias. Ele diz, se aqueles dias. É diferente do que ele falou lá quando referiu-se à geração. Porque ele disse, esta geração. E o que isso quer dizer? Quem estava ali dentro do contexto. Quer dizer, algo presente, algo que está próximo de si. A mesma coisa quando ele disse, lá em Mateus mesmo, capítulo 16, e o versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele disse esta pedra, logicamente ele está referindo para si, né? Alguém que estava ali entre eles. Esta pedra. Nós sabemos que a igreja ou a congregação de Deus, que Jesus foi fundada, como a pedra principal, foi fundada sobre Jesus. Então, Jesus está dizendo ali, esta pedra. É novamente o mesmo termo que ele usou, ou seja, um pronome denominativo, para indicar alguém que está ali. Por isso não é nenhuma surpresa dizer que quando Jesus disse, esta geração de modo algum passará, ele estava falando daquela geração mesmo. Aí talvez diga, mas será que eles viveram para ver o fim da cidade de Jerusalém, do templo, o fim daquela nação, ver o julgamento de Deus sobre a nação de Israel? Claro que sim. Um exemplo. Quando Jesus falou sobre isto, lógico que estava ali também Tiago. Quem era Tiago? Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Então veja, Tiago, veja como que dá para entender que aquela geração realmente não passou. Porque Tiago estava ali. Mas ele não morreu pelas mãos de Herodes, conforme relata Atos capítulo 12? Sim, morreu. Ele não viu. Praticamente pode dizer que passou aquela geração? Não, de maneira alguma. Por quê? Lembra que ele era irmão de João. E João viveu até por volta do ano 100. Se a maior parte dos outros apóstolos, discípulos, morreram antes de 1970, não quer dizer que a geração tenha passado. Porque João foi um exemplo disso. Lógico que teve mais pessoas que sobreviveram e viveram até os anos 70, porque está no ano 33 para 70, né? Do ano 33 para o ano 70, passaram-se cerca de 37 anos. Então não estavam tão velhos, a não ser aqueles que morreram realmente, e muitos foram martirizados. Mas João, ele viu, então ele está dentro daquela geração. E por que aqui eu estou citando dois irmãos? Porque é assim que se faz. Quando a Bíblia fala de geração, ela se refere-se à geração de uma para a outra. Quando nós lemos aquele texto de Êxodo, capítulo
1, versículo 6, que fala ali: e por fim morreu José e toda aquela geração. Quem que morreu? O próprio José e os seus irmãos. Porque na ocasião que José morreu, ainda não havia terminado a geração de José. José ainda tinha mais irmãos, tanto é que quando ele estava para morrer, ele chamou a si, mandou chamar os seus irmãos, não sabemos quantos ainda estavam vivos, mas eram parte da geração de José. Então, quando morreu o último, acabou a geração que era a geração dos filhos de Jacó, certo? Mesma coisa, eu posso falar pessoalmente, eu sou o último da minha geração. Nós éramos 6 irmãos, todos já faleceram. Então, quando eu falecer, a minha geração terá passado. Deu para entender? Então, assim é que não é alguém apenas que é contemporâneo por alguns minutos. Então, geração nada mais é do que uma irmandade. E no caso, Jesus ali estava falando com pessoas presentes, com esta geração. Lógico que ele incluiu ali de um modo coletivo aqueles que estavam presentes, certo? Então, esse é um assunto. Note novamente esse texto que está, quando o próprio Deus disse lá em um dos 10 mandamentos, ele diz o quê? O livro de Êxodo, capítulo 20, onde ele fala de um dos mandamentos, ele fala ali sobre não usar imagens, né? Não ter outros deuses. Aí ele diz o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Veja o que diz aí. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Em outras palavras, Deus ali também dá a entender o que é a geração. Por quê? Porque ele diz que ele visita, né? Usa uma expressão diferente de outras Bíblias, que diz que ele guarda, né? Ou seja, se alguém praticasse alguma coisa contra o próprio Criador, ele diz que tal pessoa seria visitada, ou seja, seria marcada, ou Deus, como fosse uma maldição, vamos dizer assim, sobre a pessoa, sobre os filhos, sobre a 3ª e a 4ª geração. O que isso quer dizer? Se uma pessoa fizesse algo contra Deus, né, fosse alguém que odiasse a Deus, diz que tal pessoa seria visitada, né, no mau sentido mesmo. Não só a pessoa, porque diz na primeira, né, na 2ª, na 3ª e na 4ª geração. Isso quer dizer o quê? Seria sobre a pessoa, seu filho, seu neto e seu bisneto. Então, vamos dizer, essa calamidade viria até a 4ª geração, até os bisnetos. Quanto aos tataranetos, né, outros netos, estariam livres. Né? Deu para entender? Então, assim é uma geração. Então, quando fala que a geração de 1914 não passaria, isso é algo que não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse. Porque, conforme já acabamos de mostrar, a geração, ela viu sim, mas ele diz esta geração. Não falou nessa geração. Então, aquela geração realmente viu. Então, esse era um ponto que a gente tinha aqui para abordar. Espero que tenha entendido. Né? Qualquer coisa, se não entendeu, pode comentar, concordar ou discordar. Deixe aí nos comentários. E, por favor,
né? Mais uma vez peço, se inscreva no canal, né? E se puder compartilhar com outras pessoas, se você gostou, será muito agradável para mim. E Deus também te abençoará. Então agradeço por tudo isso e fica aqui o meu convite para o próximo vídeo. Então até lá o meu muito obrigado.